Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui para mais um programa Evangelho e Vida, eu e Darcy. E hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, mas nós vamos analisar os itens de 6 a 10. E o assunto de hoje é causas anteriores das aflições. Aquilo que está lá no nosso passado, que vem interferir nas nossas vidas agora aqui no presente. Então nós vamos começar lendo o item 6, um trechinho, para a gente poder comentar. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Comenta um pouquinho, Darcy? Vamos comentar sim. Olá, amigos. Nós estamos aqui nesta hora, muito felizes pela oportunidade de nós estarmos estudando, né, este Evangelho que é luz na nossa vida. E aí, Márcia, eu vou começar aqui por esse comentário a respeito, ele fala aqui sobre fatalidade. E aí, nessa hora, o Livro dos Espíritos vem nos ajudar na questão 851. Kardec pergunta aos espíritos, né, se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo. E os espíritos dizem, então, que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, vocês vejam bem, quando nós estamos aqui vendo as causas anteriores, né, das aflições, a gente fala em fatalidade. Então, isso concorda com o título desse item, né, porque são aflições, não é, que nós mesmos decidimos no passado. E aí ele vai dizendo para nós, dos acidentes, dos flagelos naturais, ele fala a respeito das enfermidades de nascença, né? Então, a doutrina espírita nos traz motivos que fazem com que a gente aceite e a gente tenha uma visão diferente para estes acontecimentos, não é, Márcia? Aí ele ainda faz... pode falar. Não, você vai continuar no próximo parágrafo também, né? Que o Kardec fala, né? Ele diz assim, os que nascem nessas condições, quer dizer, com deformidade, com doença mental, né? Certamente nada han feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, e não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo, e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Então, Kardec aqui está perguntando, né, por que existem estas situações, não é, em que as pessoas não podem mudar. Elas vão estar sempre na dependência de outros. Por isso que ele coloca aqui a comiseração
pública, quer dizer, vão ficar na dependência de outras pessoas. Darcy, você sabe que eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela tinha outros credos, ela não era espírita. E às vezes eu perguntava a ela sobre até membros da nossa família, um irmão dela, que tinha problemas assim que a gente via que não tinha a ver com esta vida, né? E ela falava assim, Deus é que escolhe. E eu falava, minha mãe, mas que Deus misericordioso e justo e bom é esse que diz, você vai sofrer e você vai ter uma vida boa. E eu ficava assim, olhando, mãe, isso não pode ser assim, mas ela, Deus é que escolhe. Então, aquela resignação que ela tinha frente aos acontecimentos, mas não conseguia ter aquele entendimento do que o Pai justo faz um sofrer e ao outro não. E aí, mas no último parágrafo aqui, num dos parágrafos do capítulo 6, Kardec nos diz que, todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também tem que ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, ela vai estar em outra vida. Não é assim? Então, se não temos causa nesta vida para ter ficado com uma doença, ou já vindo, né, com doenças pré-existentes ao nascer, e outras questões que nos acontecem, como os exemplos que Kardec deu aqui, se nós não fizemos por onde nesta, tem que estar em algum outro lugar, né, Darcy? Deve estar em outra vida, né? Em outra vida, né? E é isso que ele vem dizendo aqui na continuação, né? Que é uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, meus amigos, nós vamos vendo, né? E nós separamos aqui algumas informações muito preciosas de Emmanuel, que elas vão nos ajudar a rever, né, e a entender toda esta questão. E aqui ele ainda fala, o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Não é, Márcia? Então, nós vamos ver aqui. A gente vê isso, como você está falando, a gente nunca escapa às consequências das nossas faltas, né? Porque mesmo que a gente não aconteça nada nessa existência atual, numa próxima nós vamos ter que nos ajustar com a lei, né, Darcy? Mesmo quando a gente vê exemplos, que ele até fala aqui nesse parágrafo mesmo que você está lendo, a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Então, às vezes, a gente vê até pessoas afortunadas, mas que tiveram essa vida não moralmente muito reta e não acontece nada com elas aqui, né? Mas nós sabemos que, para a justiça divina, em alguma encarnação, ela vai ter que se ajustar com a lei, não é? Porque você vê, né, Márcia, às vezes as pessoas dizem assim, olha, fez, aconteceu, roubou, trapaceou, e a justiça liberou, a justiça da terra, né? E aí nós vamos, então, estamos aprendendo, né, que, em realidade, a justiça da terra pode até ter ficado cega naquele instante, né? Mas existe uma justiça, né, que a lei de Deus está colocada na nossa consciência. E aí eu lembrei aqui do livro Religião dos Espíritos, na mensagem Cadinho, que é a número 8, Emmanuel fala justamente disso, que faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão, muros adentro da nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. Então, às vezes, os nossos atos aqui, como a Darcy estava falando,
que não estão previstos nas leis humanas, ou que eles são feitos de formas acobertadas e que não aparecem aos olhos dos outros, mas que a justiça divina, Deus a tudo sabe e nos acompanha, com certeza a justiça divina nós vamos depois passar por ela, nos ajustar por aquilo que nós fizemos nesta encarnação, e se esse ajuste não vier nesta, numa próxima virá, né, Darcy? É isso mesmo. Só lembrando, meus amigos, que lei justa é esta, né? Porque a lei de Deus, ela está baseada naquela questão seríssima, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente se distancia, e na hora que a gente se distancia, né, a gente fica cega a toda essa lei, e a gente entra por caminhos tortuosos, né? Então, há um determinado instante, né, em que a gente vai precisar voltar ao caminho do bem. E nessa hora da gente voltar, a gente vai encontrar, digamos assim, algumas pedrinhas no nosso caminho. E essas pedrinhas, elas significam aquilo mesmo que nós fomos deixando atrás de nós. Então, é hora de pegar essas pedrinhas, de ajustar os nossos pés, não é? De botar os esparadrapos nos nossos pés, para a gente poder tentar e voltar, né? Emmanuel, ainda numa dessas mensagens, né, também do livro Religião dos Espíritos, no item herança, ele fala para a gente que a gente tens o que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Então, não tem jeito, né, Darcy? Nós vamos colher numa próxima volta ao planeta daquilo que a gente semeou numa vida, não tem como. E Kardec, no item 7, ele fala para a gente que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Aí ele dá alguns exemplos que podem ser assim. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Vamos ver que ele diz poderá. O Kardec não afirma será, não é? Então, em função das nossas atitudes, das nossas mudanças, pode ser que todas as nossas provas e expiações sejam amenizadas. Então, ele diz poderá, a seu turno, ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, aqui Kardec vai falando que, em função do que a gente fez, numa próxima vida a gente pode vir com algumas questões para que a gente compreenda e perceba como é que foi fazer aquela ação ao outro, não é, Darcy? É isso mesmo, você vai sentir na pele, não é? E aí, meus amigos, quando nós acompanhamos determinadas situações, né, nós ficamos assim pensativos, não é? O que teria ali acontecido, não é? Como é que a gente vai interpretar isso? E a gente tem uma outra sugestão para vocês, né? Há um livro muito importante de uma autora espanhola, Dona Amália Domingos Soler. Esse livro se chama Reencarnação e Vida. Então, Dona Amália vai começar a explicar para nós algumas situações que a gente vai vivendo, né? E que, de repente, a gente não acha motivo. Mas essa explicação de Kardec aqui, assim, é muito clara, né?
em que ele deixa com que a gente assim veja, né? A gente perceba essas situações que nós achamos um pouco estranhas, né? E aí eu queria que a gente desse uma olhadinha no item 8. Vamos dar uma olhada. O item 1. Isso, pode continuar. Podemos ir? Isso, sim. Posso continuar? Claro. Isso. O item 8, então, vem dizendo assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Olha que informação precisa, né? Precisa e preciosa. Escolher com conhecimento de causa. Você sabe o que você está escolhendo? Não é? Isto nesses espíritos endurecidos. E ele diz assim: os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. Darcy, aqui eu queria até dar uma paradinha na questão da escolha das provas, porque nós temos no capítulo, na escolha das provas, né, no capítulo 6 aqui do livro dos Espíritos, esse capítulo Kardec vai fazer as perguntas justamente sobre isso. Mas tem uma questão que ele pergunta, que é a 262A, ele pergunta aos espíritos, quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, que é o que ele coloca aqui, né, quando o espírito já tem condições de perceber o mal que fez e quer reparar, já tem consciência, né, daquilo que ele causou, ele vai poder pedir para passar por determinadas provas para poder superar isso. Então, Kardec pergunta aqui, quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre, exclusivamente, da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Aí Kardec diz, os espíritos dizem que Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação e seu adiantamento, ou ao mesmo tempo que ele aí encontra uma expiação, né? E na 259 é bem interessante que Kardec pergunta se nós podemos escolher o gênero da nossa prova, né? E daí que se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós, mas vamos ler mais um bocadinho aqui do Evangelho, depois a gente vê essa resposta de Kardec. É muito interessante, né? Quando ele fala, então, no Evangelho, as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Nós sempre teremos a oportunidade, né, Darcy, de rever nossas vidas, de refazer nossos caminhos, e os espíritos nessa pergunta, né, se a gente pode escolher o gênero de prova que nós vamos nos submeter, e se daí se segue que tudo que a gente passa foi previsto, todas as vicissitudes, tudo nós prevemos no mundo espiritual antes de reencarnar e foram escolhidos por nós, os espíritos diz que todas não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolhestes e previste tudo que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes o gênero da prova. Os detalhes, eles dizem que aqui são consequências do nosso livre-arbítrio.
em função das nossas próprias decisões. A gente escolhe aquilo mais ou menos por quanto nós vamos passar. Agora, como vai se dar, depende de como a gente leva a vida aqui, né? Então, ele fala que, ele dá até exemplos, os espíritos dão exemplo. Por exemplo, se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, porque ele precisava ser testado de estar lá em função daquilo que ele fez em outras vidas, ele sabia que arrastamentos ele ia se expor, mas não, cada um dos atos que viria a parte praticar. Esses atos são efeito de sua vontade ou do seu livre-arbítrio, quer dizer, ele sabia que ele ia estar no meio de um ambiente difícil, mas as decisões dele neste meio vai depender do livre-arbítrio dele aqui. Então é bem interessante a gente ver, e como eles falam também, que se tomas um caminho cheio de buracos, de sulcos, sabes que terá que tomar grandes precauções, porque tens probabilidades de cair, mas não sabes em que lugar cairás, e pode acontecer que não caias, se fores bastante prudente. Se ao passares por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creiais que estava escrito como vulgarmente se diz. A gente tem isso, dizer, estava escrito que ia morrer assim, né? Que ia desencarnar assim. Eles dizem que não necessariamente. Tem a ver com as nossas decisões, né? Não necessariamente, né? E aí eu fico assim, interessante. Como é que... É uma pergunta, Márcia, que eu queria que você ajudasse, né? Por que existem pessoas que escolhem situações tão difíceis, né? Será que tem um motivo? O que a gente sabe é que quando a gente quer acelerar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual, a gente faz umas escolhas mais difíceis, né? E rogando ao Pai que a gente consiga cumprir aquilo que nós planejamos. Então, são as nossas provas, né? Não necessariamente são expiações, mas estamos aqui nas provas. E que até os espíritos dizem aqui para a gente que muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, às vezes é uma escolha nossa. Kardec coloca aqui para a gente. De todo jeito, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Porquanto o que é perfeito não precisa ser testado, ser provado. Então, né, Darcy? Então, às vezes, nós fazemos algumas escolhas porque nós queremos avançar, mas não necessariamente são expiações. Isso mesmo, isso mesmo. E aí nós vemos a importância do Espiritismo, meus amigos, meus irmãos, que vai nos ajudar. Nesse livro que eu estava dizendo para vocês, né, da Dona Amália Domingo Soler, ela tem um trecho que nós escolhemos para conversar com vocês nesse finalzinho, quando ela diz assim: trabalha, Amália, não descanses nem um segundo, propaga o Espiritismo, porque essa filosofia será a redenção da humanidade. Sabes por quê? Porque evitarás grandes abusos, atos puníveis, dos quais sofrem as consequências por viverem mal os terrenos. E aí eu gostaria... Diga, Darcy. Ela diz aqui, né, a fraude os seduz, a hipocrisia os alegra, vossos costumes deixam muito a desejar, e já é hora da regeneração. E aí, para ainda fechar mais, nesse finalzinho do capítulo que nós estamos lendo, no item 10, Kardec diz que vai depender de nós, pela nossa resignação, tornar proveitoso o nosso sofrimento e não estragar o fruto com as nossas impaciências, visto que, do contrário, nós vamos ter que recomeçar tudo de novo. Então, queridos amigos, que nós tenhamos resignação e paciência com as nossas expiações e as nossas provas. Até o nosso programa, até o nosso próximo programa. Muita coragem. Até lá.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.